Olá! Bem-vindo ao nosso canal! E no vídeo de hoje, vamos falar sobre o segredo dos nossos antepassados, os 10 primeiros parentes do mundo. 10º lugar. Neandertais. Os Neandertais eram uma espécie de hominídeo que viveram na Europa e na Ásia durante a última glaciação. Eles são os nossos parentes mais próximos, compartilhando 99,7% do mesmo DNA que os seres humanos modernos. Eles foram descobertos pela primeira vez em 1856, quando ossos de um indivíduo foram encontrados em uma caverna na Alemanha. Desde então, muitos outros restos de Neandertais foram encontrados em toda a Europa e Ásia. Apesar de serem muito parecidos com os seres humanos modernos, os Neandertais tinham algumas características físicas distintas, como uma caixa craniana mais larga, maxilares mais projetados e ombros mais largos. Eles também eram mais fortes e musculosos do que os seres humanos modernos. Eram também caçadores-coletores habilidosos e se adaptaram bem à vida na última glaciação. Eles usavam ferramentas de pedra e madeira e eram capazes de fazer fogo. Eles também tinham cultura material sofisticada, como cerâmica e tecido. Os estudos recentes sugerem que os Neandertais e os seres humanos se cruzaram e tiveram filhos. Isso explica por que os seres humanos modernos têm algum DNA neandertal. Infelizmente, os Neandertais acabaram extintos há cerca de 30 mil anos. As razões exatas para sua extinção são desconhecidas, mas algumas teorias sugerem que eles foram superados pelos seres humanos modernos que chegaram na Europa. 9º lugar. Pessoas da caverna Red Deer. A descoberta arqueológica da caverna Red Deer, localizada na atual Espanha, tem fornecido aos estudiosos uma valiosa visão sobre as sociedades humanas, que habitavam o local há aproximadamente 17 mil anos atrás, durante o final do período Paleolítico. Conhecida por seus impressionantes artefatos e artes rupestres, a caverna apresenta uma riqueza de informações sobre as crenças, práticas religiosas e modo de vida das pessoas da caverna. Os artefatos encontrados incluem pinturas e gravuras de animais como bisontes e veados, além de figuras humanas e geométricas. Além disso, os estudos arqueológicos revelam que essas pessoas eram caçadores-coletores habilidosos e que possuíam uma dieta variada, que incluía animais de caças como veados, bisontes, coelhos, além de frutas, nozes e sementes. Eles também eram capazes de fazer fogo, o que lhes permitiu se adaptar à vida em ambientes frios e montanhosos. Outra descoberta notável na caverna Red Deer foi a presença de ossos humanos, o que sugere que a caverna foi usada como um local de enterro. Isso indica que essas sociedades tinham algum tipo de crença em vida após a morte ou ritual funerário. Apesar das limitações da pesquisa e por não haverem restos humanos completos, os artefatos encontrados fornecem uma visão valiosa sobre como viviam essas pessoas há milhares de anos atrás. 8º lugar. Homo luzonensis. A descoberta do Homo luzonensis em 2007, na ilha de Luzon, nas Filipinas, foi anunciada como uma espécie distinta somente em 2019, a partir de fragmentos de ossos encontrados em 2 cavernas na ilha de Luzon. Os cientistas conseguiram identificar e datar os ossos entre 67 mil e 50 mil anos atrás. Os estudos dos fragmentos ósseos mostraram que o Homo luzonensis possuía características anatômicas únicas, como nas mãos que ajudava a escalar árvores e usar ferramentas avançadas. Além disso, os estudiosos também sugerem que essa espécie humana poderia ter sido capaz de nadar e se deslocar pelo mar, devido à conexão entre a ilha de Luzon e o continente asiático, há cerca de 700 mil anos. Embora ainda haja muito a ser descoberto sobre o Homo luzonensis, essa descoberta é importante porque nos mostra que a evolução humana é muito mais complexa do que se pensava, e que pode ter havido diversas espécies humanas coexistindo no passado. 7º lugar. Homo habilis. O Homo habilis é uma espécie extinta do gênero Homo, que foi descoberta na Tanzânia, na África em 1960. Essa foi a primeira espécie do gênero Homo a ser descrita cientificamente. Os fragmentos de ossos encontrados em vários sítios arqueológicos
na Tanzânia e no Quênia, foram datados entre 2,4 e 1,4 milhões de anos atrás. Os estudos dos fragmentos ósseos revelaram que o Homo habilis tinha características anatômicas que o diferenciavam das espécies anteriores do gênero Australopithecus, como um cérebro maior em relação ao tamanho do corpo. O Homo habilis também é conhecido por ser o primeiro hominídeo a se alimentar de carne, o que poderia ter contribuído para o crescimento do cérebro e para a evolução do comportamento social. Ele foi um dos primeiros hominídeos a usar ferramentas, e é considerado como uma espécie intermediária entre os ancestrais dos hominídeos e os homens modernos. Sexto lugar. Homo erectus. Essa espécie humana foi descoberta pela primeira vez na Indonésia, em 1891, e foi a primeira espécie do gênero Homo a ser encontrada fora da África. Ele habitou na Ásia, Europa e África durante milhões de anos, e isso foi possível graças à sua capacidade para fabricar e usar ferramentas avançadas, e alimentações variadas e por se adaptar a vários ambientes. E aí, o que você está achando de nossa jornada pelo mundo dos hominídeos extintos? Se você está gostando desse conteúdo exclusivo, certifique-se de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhuma atualização. Quinto lugar. Homo ergaster. O Homo ergaster pode ser uma das chaves para entender como nós humanos modernos evoluímos. Os fósseis do Homo ergaster foram encontrados pela primeira vez na África, mas este grupo de humanos não ficou restrito a este continente. Eles foram os primeiros a sair de lá e expandindo-se para outros locais. Isso é algo incrível, pois eles foram os primeiros humanos a se adaptarem a diferentes tipos de ambientes. Eles não ficaram restritos a florestas ou savanas, eles se adaptaram a tudo. E como eles conseguiram isso? A resposta está nas suas ferramentas. O Homo ergaster foi capaz de fabricar ferramentas mais avançadas e complexas do que outras espécies humanas anteriores. Eles conseguiam caçar animais maiores e mais difíceis, o que lhes permitiu uma variedade maior de alimentos. Eles também foram os primeiros a usar fogo de maneira eficaz que lhes permitiram cozinhar sua comida e se aquecer. Isso também lhes permitiu viver em áreas mais frias, o que ampliou ainda mais a sua capacidade de se adaptar a diferentes ambientes. Eles foram, de fato, os verdadeiros pioneiros na evolução humana. Quarto lugar. Australopithecus afarensis. Os Australopithecus afarensis são uma espécie extinta de hominídeos que viveram entre 3,9 e 2,9 milhões de anos atrás, na África. Eles são considerados uma das espécies humanas mais antigas conhecidas, e são considerados como um dos principais ancestrais dos humanos. Os Australopithecus afarensis eram bípedes, o que significa que andavam eretos como os humanos modernos. No entanto, eles tinham uma estrutura corporal mista, com características de primatas e humanos. O mais famoso representante dessa espécie é o esqueleto conhecido como Lucy, encontrado na Etiópia em 1974. Ela é considerada uma das descobertas mais importantes da paleoantropologia e ajudou a ilustrar a evolução da bipedalidade entre os hominídeos. Em geral, os Australopithecus afarensis são considerados como uma espécie importante na evolução humana, pois eles são um dos primeiros indícios de que os humanos modernos evoluíram de ancestrais bípedes. Terceiro lugar. Denisovanos. Os Denisovanos são uma espécie extinta de hominídeos que foram descobertos pela primeira vez em 2010 através de análise de DNA de ossos encontrados na caverna Denisova, na Sibéria. Eles são considerados parentes próximos dos neandertais e dos humanos modernos, e compartilharam uma linhagem comum com essas espécies há cerca de 600 mil anos. Os Denisovanos foram encontrados em uma variedade de ossos, incluindo fragmentos de mão, braço, dedo, dente e crânio. A partir desses fragmentos, os cientistas foram capazes de inferir que os Denisovanos eram bípedes como os humanos modernos, mas tinham características craniofaciais e dentais distintas. Eles também eram maiores e mais robustos do que os humanos modernos.
Também foram os primeiros hominídeos conhecidos a ter a capacidade de se adaptar a ambientes de altitudes elevadas. Essa capacidade foi identificada no gene da proteína EPAS1, que é relacionado com a capacidade de se adaptar a ambientes mais altos. Essa descoberta mostrou que os denisovanos já tinham essa capacidade há cerca de 30 mil anos atrás. Em geral, os denisovanos são considerados uma espécie fascinante e misteriosa, pois eles fornecem uma visão única da diversidade humana e da evolução. Segundo lugar, Homo naledi. Os Homo naledi são uma espécie extinta de hominídeos descoberta pela primeira vez em 2013, na África do Sul. Eles foram encontrados em uma caverna chamada Rising Star, e foram classificados como sendo parte do gênero Homo, devido às suas características similares aos humanos modernos. Os Homo naledi foram datados entre 236.000 e 335.000 anos atrás, e são considerados uma das espécies mais antigas do gênero Homo. Eles têm cérebros pequenos, semelhantes aos dos australopítecos, mas também apresentam características avançadas como mãos e pés bípedes, e capacidade para o uso de ferramentas. A descoberta dos Homo naledi é considerada uma adição importante para o entendimento da evolução humana, pois eles apresentam características de várias espécies diferentes. Alguns cientistas acreditam que eles possam ser um elo entre espécies como os australopítecos e os humanos modernos. E por fim, o primeiro lugar da lista. Homo floresiensis. Os Homo floresiensis são uma das espécies extintas de hominídeos muito pequenas, com cerca de 1 metro de altura, descobertas pela primeira vez em uma caverna na Ilha de Flores, na Indonésia, em 2003. Eles foram classificados como sendo parte do gênero Homo, devido às suas características similares aos humanos modernos. Os Homo floresiensis foram datados entre 100.000 e 60.000 anos atrás, e são considerados uma das espécies mais recentes do gênero Homo. Acredita-se que eles possam ter sofrido um processo conhecido como encolhimento cefálico, devido a pressões ambientais e adaptações para a vida na ilha. Eles são considerados uma espécie interessante e enigmática para estudos evolutivos e arqueológicos. Chegamos ao final do nosso vídeo. Esperamos que você tenha desfrutado dessa jornada pelo mundo dos hominídeos extintos. Estaremos buscando por mais conteúdos exclusivos e informativos para vocês espectadores. Certifique-se de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhuma atualização e novidades. Deixe nos comentários sua opinião sobre o que achou do tema de hoje. Nos vemos nos próximos vídeos.